com a cerimônia. كلي سالة ما تين كذا لا تتحكم في الشاشة أو أبو البيت ده Demba. Só depois. Parece que não sei como é que Ora viva, muito bom dia a todos os seguidores de Digital Media Global TV. Nesse momento nós respondemos a um dos hotéis de capital Bissau, onde que não vimos para bem. Do primeiro grupo de finalistas do curso de jornalismo da Escola de Jornalismo CIMIX. Antes de mais, convido para a mesa o senhor Jorge Camilo Andem. Ele é presidente do Conselho de Administração do CIMIX, igualmente diretor da ONG ADE, Ação para o Desenvolvimento, a mesa. De seguida, convido a senhora madrinha dos finalistas, Erci Pereira Dias. A seguir, convido o padrinho dos finalistas, o senhor Alberto Luiz Queimacha. Agradecemos a presença de todos, pais encarregados de educação, convidados e, entre outras individualidades aqui presentes.
Antes de começarmos, vou falar um pouco sobre o CEMIX. O CEMIX, Consórcio Mídia e Inovação da Comunicação Social, é uma associação sem fins lucrativos com autonomia jurídica, administrativa e financeira, um consórcio criado em 2018 pelas diferentes organizações ligadas aos mídias na Guiné-Bissau. Entre eles, Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, Ordem de Jornalistas, Rede Nacional das Rádios e Televisões Comunitárias da Guiné-Bissau, RENARC, Associação de Mulheres Profissionais da Comunicação Social, AMPROX, e ONG Ação para o Desenvolvimento, AD, com o apoio das Nações Unidas através do Fundo de Consolidação da Paz, PBF. E em 2020 foi aberto o curso de jornalismo no Centro de Formação CEMIX. De lá para cá, temos os pioneiros da formação de jornalismo, ou seja, o primeiro grupo de finalistas do curso de jornalismo no Centro, criado em 2020. E em 2021 começou logo o curso de jornalismo. E hoje temos aqui os 30 finalistas que vão receber os seus respectivos diplomas. Entre eles, 24 aqui no país e 6 fora do país. Agora convido para a entrada os finalistas do curso de jornalismo do CEMIX. Depois que eu não pensei em nível de superior, você citou. Sim. Juventude em geral, também falando no futuro melhor. Sociedade juventude em geral, no fim também falando no futuro melhor. Uma vida, eu fui novo com você, aí tem que mostrar conhecimento, para ter uma nação, um gás, a sempre. É que não tem por você, eu mostro conhecimento, para uma nação, um gás, para sempre. Vou falar? Carlos Augusto Silva. Carlos Silva Pipito. Isso é na cabeçada, isto tudo. Quero mostrar um sonho. Não, não escrevi a história. Carlos Silva Pipito. Carlos Augusto Soares Silva Pipito. Carlos Augusto Soares Silva Pipito. Assim que o nome do Instituto de Jornalismo. Augusto. Instituto. Espera. Carlos Augusto Soares Silva Pipito. Como que você é nível com isso aqui para suprir? Licenciatura. Palmas aos finalistas licenciados em jornalismo na Guiné-Bissau. Porta, por favor. Agora vamos para a entoação do hino nacional. Tem que estar na técnica.
Muito obrigada. Esta é a terra dos nossos avós, frutos das nossas mãos, da flor do nosso sangue. Esta é a nossa pátria amada, viva a pátria gloriosa, florir nos céus a bandeira da luta, avante contra o jugo estrangeiro, nós vamos construir na pátria imutável a paz e o progresso. Nós vamos construir na pátria imutável a paz e o progresso. Ramos do mesmo tronco, olho da mesma luz. Esta é a força da nossa união. Cantem o mar e a terra, a madrugada e o sol, e a nossa luta fecundou. Viva a pátria gloriosa, florir nos céus a bandeira da luta, avante contra o jugo estrangeiro, nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso. Nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso. Palmas. Muito obrigada. E vamos continuar com o hino dos finalistas. E a voz que nasce livre e independente, luz que nasce em cada mão, entendido, sonho, luta, se ergue em formação da verdade. Somos fonte do saber, somos o guardião fiel, primeiro grupo que despertamos em que nos guiou. Com saber e paixão construímos o amanhã, com toda a nossa união, nossa história toca o céu. Na ação para o desenvolvimento, nossa base somos jornalistas, com a ética e coragem. Jornalismo, nossa chama enquanto em cada olhar, pela ética que nos guia, pelo mundo a informar. Escola Semix, o nosso berço, onde o futuro começou. Hoje cantamos unidos o caminho que nos formou. A palavra é o nosso traço, a coragem é nosso chão. Na busca pela verdade, o conhecimento floresceu. O compromisso como um povo move forte nossos corações. Que a notícia seja ponte, que a verdade seja farol. Seguiremos sempre juntos em defesa de código deontológico, como tinta azul e sol. Na ação para o desenvolvimento, nossa base somos jornalistas, com a ética e coragem.
desenvolvimento. Nossa base, somos jornalistas, com a ética e coragem. Obrigada, finalistas. Cuja voz que nasce livre e independente. Só para recordar, temos 39 licenciados em jornalismo e hoje 30 vão receber os seus respectivos diplomas. Entre eles, 24 estão aqui na Guiné-Bissau e 6 no estrangeiro. Vamos convidar o finalista Abidi Pelé para atuar aqui nessa cerimônia. Muito bom dia. Espero que todos estão bem. Hoje é a nossa vez, é a nossa missão. Portanto, cantem comigo, vivam cada palavra, porque essa música não é só minha, é nossa. Então vamos nessa. Só um favor. Vamos. Todo mundo, todo mundo. Salva a nação, como um filho levanta a terra para trás, cabrado, água e único mágico planta. Será que nesse já vinha para libertar nossa terra? Lante, como se vai me timando, e custa no mangarigueira, a perna como na chorão, cabrado, água e único mágico planta. Justa, não cansa, não cansa. A minha missão é de a pouco, me cancela com fome, na barriga de comer. A minha missão é nunca pude cumprir missão. A minha missão é nunca pude cumprir missão. A minha missão é nunca pude cumprir missão. Honore, Instituto de Formação Superior. De formação. A minha missão é de a pouco, me cancela com fome, na barriga de comer. A minha missão é nunca pude cumprir missão. Instituto Superior de Formação. A minha missão é nunca pude cumprir missão. A minha missão é nunca pude cumprir missão. Você entrou? Não consegui. Um tronco. 40 minutos que tem. Jamil Costa, El País. É cá no Vendria. Não fica com padre. Entre encarnação. Chega com filho de Como não é então?
Palmas para o Abidi Pelé. De seguida convido o licenciado Agostinho Judá para atuar. Tudo bem, eu vou tentar, mas na verdade não sou artista que canta música social, eu canto músicas da igreja, portanto acho que vamos partilhar, porque até aqui Deus nos ajudou, tá bem? Está atento, para me ensinar para mim. A minha vencer, a minha protegido, na sangue de Jesus, desembarcar, a minha vencer, mesmo que a tua, como a minha vencer, na vida vai contar, sabor de Deus na minha vida, mesmo que na tua, se visão a minha vencer, cada morrer, de promessa de Deus pra cumprir, cada morrer, de promessa de Deus pra cumprir, a minha protegido, nas de Jesus, a minha vencer, a minha protegido, na sangue de Jesus, a minha vencer, se a minha vencer, na vencer, na vencer, se a minha vencer, se a minha vencer, na vencer. Na venci, se vai na vencer, se vai. Muito obrigada, Agostinho Judá. Agora eu convido a presidente da comissão organizadora, Soraya Jara Sambu, para a mesa. Eu estou vendo que as pessoas estão muito calmas. Que é boca contente. Barulho. Estamos aqui na cerimônia da recepção dos diplomas do primeiro grupo de finalistas licenciados em jornalismo no Instituto Superior Carlos Augusto Soares Silva Pipito.
Graças a ele, estamos aqui hoje para a recepção dos diplomas. Eu peço, antes de mais, 1 minuto de silêncio em memória do nosso querido Pipito, o homem de desenvolvimento, o homem da cultura, da paz e do progresso. Muito obrigada. Estava eu a dizer que nós temos 39 licenciados no curso de jornalismo no Instituto Superior Carlos Augusto Soares Silva, vulgo Pipito. Dentre eles, 30 vão receber os seus diplomas hoje, 24 estão na Guiné-Bissau e 6 no estrangeiro. Para começar, convido a Presidente da Comissão Organizadora, Soraya Jara Sambu, para proferir a sua comunicação. Tenha bondade. Muito bom dia a todos. Agradeço a vossa presença. Caros finalistas, distintos convidados, colegas e familiares, é com grande honra e satisfação que estou aqui hoje em nome de todos, a proferir a palavra da nossa vitória neste ato tão importante na vida de todos nós, assinalando oficialmente a conclusão do nosso curso de jornalismo. Quero começar por parabenizar cada um de nós por termos alcançado este marco de grande significado profissional. A jornada não foi fácil, mas valeu a pena a nossa garra, dedicação, persistência e resiliência, pelo que estamos prontas para enfrentar os desafios do mundo do jornalismo. Queremos reafirmar a nossa determinação em defender os valores e princípios que regem a nossa profissão, defender a ética e deontologia profissional, defender um jornalismo capaz de contribuir para o fortalecimento da democracia, paz e desenvolvimento sustentável. Aliás, como disse o lema, para um jornalismo livre e independente perante os desafios do presente, ao promover e facilitar o acesso à informação íntegro, capaz de influenciar políticas públicas, promover uma cidadania participativa que fortalece o Estado de Direito e democrático. Agradeço a todos os professores, funcionários e familiares que apoiaram e incentivaram-nos ao longo desta jornada. Agradeço a Deus na sua infinita bondade por ter nos dado a oportunidade de celebrar este momento juntos. Que este dia seja apenas o começo de uma jornada incrível, cheia de sucesso e realizações. Que sejamos agentes de mudança. Parabéns, formandos, parabéns, pais encarregados de educação, parabéns, direção da escola. Muito obrigada. Muito obrigada, Soraya Sambu. Agora eu convido a madrinha dos finalistas, a jornalista Erci Pereira Dias. Antes da intervenção dela, vou-vos contar uma história. Em 1975, foi criada por meio jornal pública Unopincha. E a Erci é a primeira mulher a assumir o cargo da diretora do jornal desde 1995. Primeira e única mulher até já.
excelentíssimo senhor Jorge Andi, PCA do CIMIX e secretário executivo da AD, padrinho dos finalistas, Alberto Camacha, presidente da comissão organizadora, Soraya Yara Sambu, presidente interino do Conselho Nacional da Comunicação Social, jornalista Meta Camará, decanos da comunicação social aqui presentes, caros finalistas, familiares, professores e convidados. Para mim, é um prazer enorme estar aqui para celebrar um marco importante na vossa jornada acadêmica e científica. A conclusão de um curso representa um momento de grande orgulho e realização, não apenas para vocês enquanto estudantes, mas também para as vossas famílias, professores, amigos que vos apoiaram ao longo dessa caminhada. O jornalismo é uma profissão nobre e desafiadora, que exige dedicação, paixão e compromisso com a verdade. Tiveram a oportunidade de aprender as habilidades e os princípios necessários para se tornarem profissionais competentes, capazes de fazer diferença na sociedade. Sei que ao longo do curso trabalharam arduamente para o desenvolvimento das vossas habilidades na escrita jornalística, nomeadamente reportagens, notícias e entrevistas. Agora estão prontos para entrar no mercado de trabalho para fazerem a diferença. Por isso, lembrem-se sempre que o jornalismo é uma profissão que exige constante aprendizado e adaptação. É por isso a vossa formação é apenas um começo de uma jornada emocionante e desafiadora. Minhas senhoras, meus senhores e caros finalistas, o jornalismo na Guiné-Bissau continua a ser uma profissão de risco, que é porque a sociedade vê o jornalista como um menino de recado, que gera conflitos através de trabalhos encomendados. Por isso, são convidados para marcar a diferença e fazer com que a sociedade reveja essa percepção da classe. De facto, nós jornalistas guinenses contribuímos muito para a banalização desta profissão nobre, porque permitimos ser arrastados pelos políticos para defenderem os seus interesses, deixando o nosso de lado. Esta situação tem provocado uma divisão clara na classe e nos deixa cada vez mais vulnerável e dependentes. É difícil ser jornalista na Guiné-Bissau, tendo em consideração que os órgãos da comunicação social não conseguem garantir o mínimo necessário. Neste sentido, interpelamos o Estado da Guiné-Bissau no sentido de criar uma subvenção aos órgãos de comunicação social em detrimento de outros países do mundo. Caros finalistas, enquanto madrinha, quero deixar-vos algumas considerações. Sejam curiosos e sempre procurem a verdade, porque a inverdade pode levar o país a uma tragédia. Sejam justos e objetivos em vossas reportagens. Sejam éticos e responsáveis em vossas práticas profissionais. E sejam apaixonados pelo que fazem e nunca percam a motivação. Antes de terminar, quero agradecer a confiança depositada na minha pessoa para ser madrinha do primeiro grupo de finalistas do Consórcio Média e Inovação de Comunicação Social, CIMIX, cujo lema, um jornalismo livre e independente perante os desafios do presente. Espero que este lema, ou o lema escolhido, eu, enquanto madrinha, espero ouvir as vossas boas informações no sentido de revolucionar essa bonita classe com o papel preponderante de formar e informar a sociedade, sem receios. Parabéns a vocês, bem-haja, muito obrigado. Muito obrigada, Elci Pereira Dias, madrinha dos finalistas. Agora convido o Dr. Alberto Luís Quimacha, padrinho dos finalistas.
Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do CMIX, Dr. Jorge Camilo Andem, Excelentíssima Madrinha, Doutora Elci Pereira Dias, distintos professores e formadores, ilustres convidados, caros familiares e, sobretudo, queridos jornalistas recém-licenciados. Hoje não é apenas um dia de cerimônia. Hoje é um dia de nascimento profissional. Hoje nasce diante de nós uma nova geração de jornalistas. Permita-me começar com uma palavra simples, mas profundamente sincera. Obrigado. Obrigado à comissão organizadora por me ter concedido a honra de ser padrinho desta cerimônia. Recebo este convite com humildade, mas também com a consciência de que este momento não é apenas simbólico. É um momento que celebra uma profissão que tem um papel decisivo no destino das sociedades. Porque quando falamos de jornalismo, não falamos apenas de uma carreira, falamos sobretudo de uma missão. Ser jornalista é escolher viver perto da verdade. Ser jornalista é recusar a indiferença. Ser jornalista é decidir que a informação deve servir ao povo e não manipular o povo. Queridos recém-licenciados, hoje vocês recebem um diploma, mas na realidade hoje vocês recebem algo ainda maior, uma responsabilidade pública. Permita-me partilhar convosco uma pequena história sobre o poder do jornalismo. Conta-se que um jovem jornalista, ainda no início da sua carreira, foi enviado para fazer uma reportagem numa pequena comunidade rural muito esquecida pelo poder público. Ao chegar lá, encontrou uma população que vivia com muitas dificuldades. Sem estrada em boas condições, sem acesso regular à água e com grandes limitações no acesso aos serviços básicos, saúde, educação, eletricidade, etc. Durante a reportagem, uma senhora idosa aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Meu filho, você veio mesmo para contar ao mundo como nós vivemos aqui?" O jovem respondeu que sim. A mulher então disse algo que ele nunca mais esqueceu: "Então escreva a verdade, porque talvez seja a única forma de alguém nos ouvir e ajudar." O jornalista fez a sua reportagem com rigor, com sensibilidade e com verdade. A história foi publicada. Dias depois, as autoridades visitaram a comunidade, novos projetos foram iniciados e a vida daquela população começou a mudar. Anos mais tarde, já um jornalista experiente, ele costumava dizer: "Naquele dia eu compreendi que o jornalismo não é apenas contar histórias. O jornalismo
é dar visibilidade às pessoas que o mundo quase esqueceu. Queridos jornalistas recém-licenciados, nunca esqueçam. Por detrás de cada notícia existem pessoas reais. E às vezes, uma reportagem feita com verdade pode mudar a vida de toda uma comunidade ou uma nação. A caneta de um jornalista pode iluminar consciências. A caneta de um jornalista pode não derrubar muros sozinha, mas tem o poder de abrir os olhos de uma nação inteira. O microfone de um jornalista pode dar voz aos que não têm voz. A reportagem de um jornalista pode mudar o rumo de uma sociedade inteira. Mas esse poder exige caráter. Num tempo em que o mundo está inundado de informações, rumores e manipulações, o verdadeiro jornalista é aquele que se levanta como guardião da verdade. O jornalista não é aquele que fala mais alto. O verdadeiro jornalista é aquele que procura mais fundo. É aquele que verifica antes de publicar, que investiga antes de acusar, que respeita antes de julgar. O jornalismo verdadeiro não vive de escândalo. Quando um jornalista escolhe a verdade, ele não está apenas a escrever uma notícia, está a proteger a liberdade de um povo. O jornalismo vive de credibilidade. E a credibilidade constrói-se lentamente, com trabalho sério e árduo, com rigor e com ética. Queridos diplomados, o vosso país precisa de vós. Uma sociedade só é verdadeiramente livre quando os seus jornalistas têm coragem de fazer as perguntas que ninguém quer ouvir. O vosso país precisa de jornalistas que não tenham medo de fazer perguntas difíceis. Jornalistas que saibam denunciar injustiças, que ajudem a construir uma sociedade mais consciente. Mas também de jornalistas que saibam explicar, contextualizar, esclarecer, pois ser jornalista não é apenas criticar, é ajudar as pessoas a compreenderem o mundo em que vivem, é transformar informação em conhecimento. Nunca se esqueçam, a força do jornalismo não está no barulho que faz. Ela está na confiança que inspira. E a confiança nasce de 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, a verdade. Nunca negociem a verdade. Segundo pilar, a ética. O talento sem ética pode destruir reputações e instituições. Terceiro pilar, o compromisso com o bem comum. O jornalismo deve servir à sociedade, não a interesses ocultos. Queridos jornalistas recém-licenciados, hoje vocês recebem um diploma, mas mais do que isso, vocês recebem uma responsabilidade diante da sociedade.
A partir de hoje, as vossas palavras terão peso, as vossas perguntas terão impacto e as vossas histórias poderão mudar a forma como as pessoas compreendem o mundo. Lembrem-se sempre de algo fundamental. Um jornalista pode escrever uma notícia, mas também pode despertar uma consciência. Um jornalista pode fazer uma entrevista, mas também pode dar voz a quem nunca foi ouvido. Um jornalista pode revelar um facto, mas também pode abrir caminho para a justiça e para a mudança. Por isso, quando pegarem na vossa caneta, quando ligarem o vosso microfone, quando escreverem a vossa próxima reportagem, lembrem-se, vocês não estão apenas a informar, vocês estão a ajudar a construir a memória e o futuro da nossa nação. E se um dia enfrentarem dúvidas, pressões ou dificuldades, recordem esta verdade simples. A verdade pode ser incômoda, mas é sempre necessária. Numa sociedade que tem jornalistas corajosos, é uma sociedade que nunca perderá a esperança. Joseph Pulitzer advertiu uma vez: uma imprensa cínica e mercenária acabará por produzir um povo igualmente cínico. Queridos jovens jornalistas, escrevam com coragem, escrevam e perguntem sem medo, informem com responsabilidade. Porque quando o jornalismo é livre, sério e ético, o povo torna-se mais consciente, mais forte e mais livre. Queridos jornalistas, recém-licenciados, o caminho que vos espera não será fácil. Haverá pressões, momentos de dúvida e ocasiões em que será mais fácil calar do que falar. Mas é precisamente nestes momentos que se revela o verdadeiro jornalismo. Porque a coragem não se mede pela ausência de medo. Mede-se pela força espiritual de agir apesar do medo. Seja a geração de jornalistas que não se vende, que nunca abandona a verdade, incluindo a responsabilidade e coragem, porque quando a verdade fala, uma nação inteira pode despertar. Façam do jornalismo uma missão de serviço, uma missão à verdade, uma missão à dignidade humana. Queridos jornalistas recém-licenciados, permitam-me, antes de terminar, dirigir uma palavra de gratidão aos professores, formadores, às famílias aqui presentes, pois nenhum sucesso nasce sozinho. Por trás de cada jovem que hoje recebe diploma existe uma rede de pessoas que acreditou nele, optou e encorajou. Hoje celebramos o fruto desse esforço coletivo. Parabéns a todos pela conquista de hoje. Que este diploma seja apenas o início de uma caminhada longa, honrada e inspiradora. Muito obrigado. Bem-aja a todos. Muito obrigada, padrinhos e finalistas.
Dr. Alberto Luiz Quimacha. Para a abertura solene desta cerimónia de recepção dos diplomas do primeiro grupo de finalistas licenciados em jornalismo do Instituto Superior Carlos Augusto Soares Silva Pipito, e também designado por CIMIX, Consórcio de Inovação da Comunicação Social, em colaboração com a Escola de Artes e Ofícios de Clalé, temos 39 licenciados, dentre eles 30 vão receber os seus respectivos diplomas hoje, 24 estão residentes aqui na Guiné-Bissau e 6 no estrangeiro. Agora convido para a intervenção o Presidente do Conselho de Administração do CIMIX e igualmente Secretário Executivo da ONG AD, Dr. Jorge Camilo André. Tenha a verdade. Muito obrigado. Muito bom dia. Excelentíssima Senhora Elci Pereira Dias, madrinha do evento. Excelentíssimo Senhor Alberto Luiz Camacha, padrinho do evento. Excelentíssima Senhora finalista Soraya Sambu, Presidente da Comissão Organizadora. Excelentíssimos Senhores e Senhoras finalistas, caros familiares, caros colegas dos órgãos da comunicação social. Antes de iniciar a minha intervenção, fui inspirado pelo finalista Augusto Chudá, na sua linda música, e eu começo por essa palavra. Recebi, não na vence. O CEMIX, Consórcio Mídia e Inovação da Comunicação Social, em parceria com a ONG AD, Ação para o Desenvolvimento, através do seu Centro de Formação Profissional, Escola de Artes e Ofícios de Clalé, e com o apoio financeiro das Nações Unidas, por meio do Fundo de Conciliação da Paz, PBF, criou e implementou em 2020 o curso de jornalismo no bairro de Clalé, em Bissau. O principal objetivo desta iniciativa foi dotar profissionais e jovens interessados na área de jornalismo de competências e ferramentas essenciais para o exercício da profissão, promovendo uma prática responsável, isenta e independente. Pretende-se, assim, formar jornalistas capazes de desenvolver um trabalho dinâmico, proativo e criativo, que contribua para a influência positiva nas políticas públicas, a promoção dos direitos humanos, o fortalecimento da cidadania participativa e um desenvolvimento sustentável. Numa fase inicial, o curso foi estruturado com uma saída profissional ao nível de bacharelato, com uma carga horária total de 1.695 horas, distribuídas ao longo de 1 ano e meio. Contudo, após uma análise do contexto e das necessidades do mercado, tornou-se evidente a necessidade de reestruturação do curso. Essa revisão foi aprovada pelo Ministério da Educação Nacional da Guiné-Bissau, passando o curso a ter uma carga horária de 3.420 horas, distribuídas por 4 anos, conferindo o grau de licenciatura. Atualmente, o curso está organizado em 2 componentes. Uma componente letiva, composta por 25 módulos, de 2.628 horas, e uma componente prática com 792 horas. Hoje, celebramos a entrega de diplomas a 39 finalistas, dos quais 25 mulheres e 14 homens, que iniciaram o seu percurso formativo no ano letivo 2021-2022, num universo inicial de 96 inscritos, 53 mulheres e 43 homens. Estes números refletem uma taxa global de aproveitamento de 41%, sendo que as finalistas do sexo feminino representam uma taxa de sucesso de 64%. Caros finalistas, se a ambição de mudar o mundo que inspirou os primeiros profissionais da comunicação se tornou mais complexa diante dos desafios atuais,
continua a ser fundamental cultivar em cada jornalista um forte compromisso com a sociedade. Um compromisso que permita contribuir de forma progressiva para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e participativa, promovendo um ambiente de diálogo transparente e saudável competitividade. Senhoras e senhores finalistas, que este diploma não seja apenas um marco académico, mas um compromisso contínuo com a verdade, a ética e o serviço à sociedade. O futuro da comunicação social está agora nas vossas mãos e, com ele, a oportunidade de informar, inspirar e transformar a sociedade. Que escolham sempre o caminho da integridade, porque a qualidade do jornalismo define, em grande medida, a qualidade da sociedade. Muito obrigado a todos. Declaro aberto a cerimônia oficial. Muito obrigada, Jorge Camilo Andem, PCA do CEMIX e secretário executivo da ONG ADEM. Antes de irmos para o momento mais alto desta cerimónia, vamos convidar o jornalista, decano e colaborador permanente do CEMIX, Sr. Fernando Jorge Lopes Pereira, para vir dar aqui a sua contribuição enquanto jornalista e a pessoa muito correta, ou digamos por outras palavras, muito indicado para dar os conselhos aos mais novos e licenciados em jornalismo na Guiné-Bissau, um país onde este curso é chamado de pobre, ou curso dos coitados. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Demba, pelo convite. Fiquei muito honrado e é com prazer que eu estou aqui por receber este convite. E eu perguntei a mim mesmo, o que é que eu vou dizer a esta malta? Obviamente que eu tenho algo a dizer, como outros antigos jornalistas, e depois de eu ouvir os discursos do padrinho, da madrinha, mudei um pouco aquilo que vos devia dizer. Também vos vou contar uma história. E estava a pensar justamente, a partir do lema, ou do tema desta cerimónia, retiraram a... Queres? Exato, preciso saber o tema. Bom, mas podemos retomar isso. O que eu queria, antes de mais, era agradecer este convite, parabenizar o CEMIX, a direção do CEMIX, a AD, parabenizar as famílias, os estudantes e... Exatamente. O lema é jornalismo livre e independente. Eu não vou falar de independência do jornalismo, de liberdade, porque isso é uma questão tão óbvia e foi agora dissecada exaustivamente pelo Dr. Kimachi e também pela Alcide. Eu vou falar sobre alguns desafios, digamos, os mais importantes. E o que é mais importante, o desafio para um jornalista, neste momento? E antes também já era. A Elsie aflorou um pouco essa questão, embora tenha dito meios, não é? Não disse claramente de que é que se trata, mas trata-se da sobrevivência económica do jornalismo, ou dos jornalistas. Isso é um desafio presente, do passado e do futuro. Porque sem isso, nada dessas virtualidades do jornalismo que foi dito aqui é possível. Eu tenho mais de 30 anos de jornalismo e posso-vos dizer que isso é fundamental, não só para o jornalismo, para qualquer profissão. Não é por acaso que os magistrados têm, como sabem, há um estatuto remuneratório especial para os magistrados.
Nós temos que pensar também nisso. Mais do que um subsídio do Estado, é preciso um estatuto remuneratório dos jornalistas. E isso também deve incluir o setor privado, porque agora, quando falamos de jornalismo de informação, temos que pensar que há muitos outros agentes, não é só o Estado. De antes era o Estado, no nosso tempo, quando começamos. Eu comecei no Nopincha. Portanto, mais do que um subsídio, é preciso um estatuto remuneratório. Mas isso não basta, não é? Não basta. Porque o outro desafio é os próprios jornalistas organizarem-se para fazer comunicação social. E isso já está a acontecer. Isso é uma mudança importante. A outra mudança importante, desculpa-me lembrar isso, é a própria formação dos jornalistas. Eu, quando comecei, eu fiz o contrário de vocês, da maioria de vocês, porque sei que entre as pessoas que vão ser graduadas hoje, há colegas que já eram jornalistas antes de cursarem um SMICS. Estava a pensar, por exemplo, no Danço, Se eu errar, dizes, tu já eras jornalista, praticamente, antes de ser estudante de jornalismo. Bom, portanto, há jornalistas que agora são agentes, são promotores do setor privado do jornalismo. Por exemplo, o Kassamá, Lassana Kassamá, que também começou na AD, e é justo que vocês tenham evocado, os organizadores deste evento, tenham evocado a memória do Papito, porque foram esses jovens que o Papito lançou que agora são promotores do jornalismo privado independente, que muitos se orgulham. E com razão. Portanto, voltando a essa questão de Jaude, questão do dinheiro no jornalismo, que também existe em todas as outras profissões. Isso é incontornável. Como é que podemos resolver esse problema? Para mim, esse é o grande desafio. Nós temos que refletir, inclusivamente propomos ao Sindicato de Jornalistas que organizam mensalmente um evento chamado Café Jornalístico, onde se reflete sobre várias questões ligadas ao jornalismo. Liberdade de imprensa, a questão do género no jornalismo, outras questões. Próximo evento, estávamos a pensar em como a viabilidade económica dos médias. Que modelo para os médias? Para as empresas de médias. E para conseguirem ser independentes e autossustentáveis. Isso é uma questão fulcral para esta profissão. Portanto, se me permitirem, vou-vos dar algumas indicações, da minha experiência pessoal. Não significa que seja uma receita mágica, chave na mão. Não. Quer dizer, são produtos de reflexão sobre este assunto. E queria, antes de enumerar essas questões, esses pontos, contar-vos uma história que aconteceu no Nopincha, onde essa questão já-se, como sabem, o Nopincha é pioneiro, pelo menos na imprensa escrita, é pioneiro na Guiné-Bissau. Foi o primeiro órgão criado após a independência. Então, o diretor sentiu a necessidade de aumentar o salário dos jovens que iniciaram, nessa altura, o jornalismo da imprensa escrita na Guiné. Por quê? Com que fundamento é que ele queria aumentar? Porque o jornalista não tinha hora. A profissão do jornalista é uma profissão que não é como de um funcionário 8 horas, ou às vezes menos, não é? O jornalista é jornalista quase 24 horas por dia. Não é? Naquele tempo, naqueles anos, no início, momentos primeiros da reconstrução, como dizem os poetas, sabem como é que os jornalistas iam ao aeroporto? A pé. Eu fiz isso várias vezes. Outros colegas, quais eram os colegas daquele tempo? Pedro Coadé, Fernando Perdigão, Carolina Morgado, eram muitos jornalistas. Eram jovens que tinham saído do liceu. Nós não éramos jornalistas formados na faculdade como vocês. Não tivemos essa sorte. Nós tivemos que começar logo
E também não foi a única profissão que começou assim. Portanto, hoje vocês têm esse privilégio de começar. Mas voltando o que levou o diretor do Nopincha, nessa altura, a tentar mudar ou aumentar o salário dos jornalistas. Era não é? Esse trabalho quase non-stop, ir ao aeroporto a pé, e o aeroporto era onde é agora. Por que o aeroporto? Que eu citei o aeroporto. Podia citar outros sítios. O aeroporto é mais longe, cerca de 10 quilómetros do centro da cidade, não é? E porque naquela altura o aeroporto era a maior fonte de informação. O principal tema, né, do jornal, da rádio naquele tempo, era obtido lá no aeroporto. Não é? Eu conheço pessoas, não sei se se lembram, naquela altura, iam ao aeroporto para ver quem é que chegava, quem é que partia. O aeroporto era o centro, digamos assim, da vida do país, da sociedade. Tudo se passava no aeroporto. Delegações que chegavam, visitas. Agora já não é assim. Agora o centro de gravidade, o interesse dos jornalistas mudou um pouco. Temos mais variedade de fontes de informação, de assuntos. Mas naquele tempo era assim. Portanto, imaginam um jornalista sair lá daquela zona de Matadouro para ir ao aeroporto. Diariamente. Portanto, ele não teve a compreensão da administração na altura. O pessoal da secretaria disseram, esses que se entram, nem do Saneca tem, como é que nem ganha mais do que nós? A não tem 20 anos, 30 anos. Portanto, o jornalista é diferente do funcionário. Não digo que é melhor ou mais importante, não é isso. Pela natureza do trabalho mesmo do jornalista. Portanto, eu citei este exemplo, ele conseguiu, o diretor conseguiu. Conseguiu um estatuto remuneratório especial nessa altura. Isso graças à compreensão do próprio, na altura dizia-se comissário, ministro. E nós passamos a ganhar umas letras acima do que ganhava o pessoal da administração. Este exemplo é só para mostrar a importância do fator econômico. Não é que o jornalista gosta mais de dinheiro do que os outros. Não é isso. É uma profissão que tem desafios do ponto de vista intelectual, físico, enormes. Claro que os médicos, os professores, os docentes, sim, eu estou de acordo, mas não se esqueçam do jornalista. E o jornalista é que tem que ter a noção disso. Vocês têm que ter a noção disso. E então, como é que, abraçando esta profissão, passando 4 anos para formarem como jornalistas, podem abandonar a profissão para viverem melhor, porque alguns já têm responsabilidade familiar, certamente. Essa pressão familiar, social, ou outros querem se casar, constituir família, tudo isso torna a pressão de tal forma insustentável que as pessoas às vezes mudam de profissão. Eu conheço grandes jornalistas que acabaram por mudar de profissão. Conheço um jornalista que ainda tem dívida de salário, de receber do Nopincha, mas teve que abandonar o Nopincha e foi trabalhar para um banco. E hoje está muito bem. E essa pessoa até me disse, tu ficaste no jornalismo, eu não queria ser pobre, por isso deixei o jornalismo. Portanto, a questão económica é central. Como é que vamos resolver isso? Vocês têm que meter isso entre as vossas prioridades. Esse é um dos desafios. Uma das maneiras de resolver esse problema, como eu disse, é mudar, escolher outra profissão. As pessoas que me precederam já disseram que o jornalista não basta acabar a faculdade, ou a escola, ou o instituto, para ser jornalista. Isso é óbvio. Portanto, o jornalismo é experiência, é trabalho no terreno. Mas essa componente económica é fundamental. E como é que se pode resolver? Eu queria avançar aqui algumas ideias, discutíveis, certamente. Uma delas é vocês darem importância ao trabalho coletivo, à organização da classe.
Mas tem que ser aquela organização da classe também que seja representativa da classe. Não é qualquer associação de jornalistas que vocês devem pertencer. Portanto, tem que pensar nisso. E a própria organização da classe também deve se organizar para apoiar o jornalista nesse aspecto. Deve produzir ideias, soluções, encontrar formas de propor à classe para se organizar, para ter mais recursos económicos. Portanto, não se esqueçam do sindicato, não se esqueçam da ordem. Portanto, a iniciativa individual é inevitável, né? Uma pessoa não pode ficar à espera que o sindicato lhe ajude a encontrar uma saída profissional. Mas isso é uma das soluções. A outra, eu aqui estou a falar mais para os jornalistas que trabalham no setor privado. A outra é juntarmos. Tanto na política como na atividade económica e outras áreas, juntar às vezes produz fruto. Não é? Porque uma só mão não consegue fazer o que várias mãos juntas conseguem. Portanto, Cabo Verde, por exemplo, é um país pequenino. Mas há mais de 20 anos Cabo Verde tem jornais independentes que sobrevivem. Por que é que eles conseguiram sobreviver? Cabo Verde tem mais dinheiro do que a Guiné? Não. Mas organizaram-se. Criaram sociedades comerciais para editar jornais. Juntaram-se com pessoas dispostas a fazer isso. Eu criei um jornal, eu e a minha mulher criamos um jornal, Banobero, já não existe. E cometemos um grande erro. Criamos o jornal sobreviveu até durante a guerra. Banobero era distribuído. Mas Banobero não tinha uma base empresarial, comercial. Nós não abrimos capital a outras pessoas para investirem no jornal. Inclusive, houve um ministro que admirava muito o nosso jornal, que me disse, olha, eu tenho dinheiro no banco. Se vocês criarem uma sociedade comercial, eu posso meter esse dinheiro lá, em vez de deixar no banco. Mas na altura eu tinha receio, né? Porque não queria ser, justamente como a Elsie disse, moço de recado. Esse homem era ministro. Ele podia ter ideias políticas, um projeto que não era o meu. E então, se eu aceitasse o dinheiro dele, talvez isso condicionasse o jornalismo que eu ia fazer. Mas os cabo-verdianos também tiveram esse problema. Mesmo assim, conseguiram fazer. Eu posso vos dar o exemplo de um jornal que se chama A Semana. Não sei se ainda existe, mas a diretora, a proprietária, era uma senhora que aceitou esse modelo. Um modelo comercial, empresarial. Mas claro que isso não exclui a existência de um estatuto editorial que garanta a liberdade editorial do jornal. Mas acho que esse é um dos caminhos. Temos de ser capazes, como criamos empresas na área do turismo, do comércio, temos que criar na área do jornalismo. É um passo que temos que dar. Abrir sociedades com capital, né, que possa pagar um bom salário, um salário minimamente aceitável, humano, para um jornalista. Porque um jornalista tem família, tem despesas. Isso é que é preciso pensar. O subsídio do Estado é necessário, outros países fazem, porque é que nós também não podemos fazer? Podemos, sem dúvida. Mas eu penso que essa é uma das vias possíveis para encontrar uma solução para essa questão económica. O Estado, eu não queria falar aqui do Estado, não é? Mas o Estado também tem que fazer esse trabalho de casa. O setor público da comunicação social é um setor pobre, sem recursos. Eu, quando passo no sítio onde agora é Rádio Nacional, eu fico com pena. Não é? Agora eles escreveram lá Rádio Difusão Nacional e já se nota que é uma Rádio Difusão Nacional. Mas antes, a Rádio Difusão Nacional não tinha dignidade também. Eu fui diretor da Rádio Difusão Nacional num período muito conturbado, no tempo de Fadu, 9 meses. Portanto, posso falar com propriedade desse sector. Trabalhei no Nopincha, fui do Nopincha, conheço também, só não trabalhei na televisão. Portanto, o sector público da comunicação social merece outro tratamento.
tal como nós dizemos que os médicos, os professores merecem outro tratamento. Portanto, temos esperança, tarde ou cedo, que as pessoas vão acordar-se. Porque noutros países, aquilo que é do Estado tem mais força, é mais valorizado, é melhor remunerado. Esse é um desafio inevitável. Isso tem que começar para a aprovação de leis. Muitas leis estão na gaveta por causa do Parlamento que não funciona, para organizar a classe jornalística, mas sem esquecer aquele aspecto. E já agora, a própria imprensa comunitária, né, que o Pepito é pioneiro, parece que eu estou a prolongar demais, e tem razão. Isto não é uma aula. Portanto, vou resumir, vou concluir dizendo que esta cerimónia é apenas o início da vossa carreira. Tenham coragem. A vida de jornalismo, do jornalista não é fácil, nunca foi na Guiné e nunca será fácil. E queria encorajar as famílias também a não se esquecerem do SMICS, porque isto foi possível graças ao SMICS. No início, a Vanilza lembrou como é que foi criado este consórcio. E eu queria, só por uma questão de história, permitam-me só dizer que quem financiou foi as Nações Unidas, através do fundo PBF, que tem aqui uma representante, mas a ideia da criação do SMIC foi discutida, foi apresentada por o NOGBIS. Ainda devem se lembrar do NOGBIS. O NOGBIS é uma unidade que faz informação, comunicação. E foram eles que promoveram esta ideia, contactaram os parceiros guineenses e fizeram muito mais coisas no domínio da comunicação. Arranjaram painéis solares para resolver o problema de energia das rádios comunitárias. Portanto, tudo isto que eu disse aqui, a aprovação de leis, também deve beneficiar o sector da sociedade civil, né, das rádios comunitárias e, já agora, das televisões comunitárias. Eu penso que este diálogo que me foi proporcionado pela direção deve continuar. Eu estou disponível. No SMICS, eles têm o meu contacto. Podemos falar mais em detalhe sobre esta questão da viabilidade económica e financeira da profissão do jornalismo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Fernando. Vamos prosseguir para o momento mais alto desta cerimónia, que é a recepção dos diplomas aos finalistas licenciados em jornalismo no Instituto Superior Carlos Augusto Soares Silva Pipito. Antes de mais, agradecemos a todos pela presença, pais encarregados de educação, parceiros do SMICS e entre outras individualidades. Agradecemos também a presidente do Sinjotex, aqui presente, o presidente interino do Conselho Nacional de Comunicação, que é o Sr. Meta Camará, mas já ausente, a imprensa guineense, Guiné que está trabalhando, mas está recebendo pouco. Obrigada pela vossa colaboração. E a todos aqui presentes, muito obrigada. Vamos para o momento. Os corações já estão a bater, estão apressados para receber os seus respectivos diplomas. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos aqui presentes. Vamos para o momento mais alto, que é a entrega dos diplomas aos 39 licenciados, mas 30 vão receber os seus diplomas, 24 aqui presente e 6 no estrangeiro, com representação dos seus familiares aqui nessa cerimónia.
Vamos começar, eu acho que já está tudo pronto. Começo por chamar o presidente do Conselho de Administração do CEMIX, igualmente secretário executivo da ONG ADE, para entregar o diploma ao licenciado Abide Pelé Sindo. Deixa só, depois vou ter resolver aqui lá. Depois vou ter resolver. Lá à frente. E cá está na pulada, depois vou namorar. Palmas para o Abide Pelé. De seguida convido... Ainda vais continuar. Ainda vais ficar lá, vai entregar ali à frente. Vais entregar para mais 5 pessoas. De seguida, convido o licenciado Augustinho Chudá. Palmas. Pedi para ficar na metade, senão o jornalista não aventura para metade. Pedi a diretora para ficar na metade, o jornalista ficar para outro lado. O segundo está fazendo trabalho. De seguida, convido o Alcibiades Zinedine Barai. Não, 24 indica na receita. Não tem que dividir para pelo menos 5, hein? Agora convido a Minata Sindati Biai. E para fechar este primeiro ciclo, convido a Lifuseni Malmubo Camará. Muito obrigada, Sr. Jorge. Agora convido a Senhora Presidente do Sinjotex, Indira Correia Balde. Chamo o licenciado Bala Sané Sambu. Não, 5. 5 children. Não, não Quanto quanto? 24. 24 Palmas, palmas. De seguida convido o Volvário Paulo Apaiano.
Guilhermina Nancassa Dias. Guilhermina Nancassa Dias. Muito obrigada, Presidente Indira Correia Vaz. Agora convido o padrinho da cerimônia, Dr. Alberto Luiz Quimacha. Jornalista, a favor, chega um pouco para trás para facilitar as pessoas verem melhor. Muito obrigada. Convido a Yolanda Maninho. Eu não sei. Palmas, palmas. Agora convido a licenciada Itlamara Indi. Palmas, não estão contentes. Palmas. De seguida, convido a licenciada Juliana Baião. Muito obrigada, padrinho. Agora convidamos a Catarina Schwartz para vir entregar diploma. Chamo a licenciada Zulmira Júlio Indi. Palmas, palmas. O microfone está a pregar para partidas. De seguida, convido o licenciado Mamulo Dançó. Palmas. Para não fazer publicidade, o Mamulo Dançó está a receber o terceiro diploma de formação ou de cursos separados. Primeiro foi no âmbito da educação e o segundo foi no âmbito da sociologia e agora ele é licenciado em jornalismo. Palmas para o Mamulo. De seguida convido a jornalista licenciada, a Mônica, nossa Mônica, João Nachman. Muito obrigada, Catarina. Agora vamos convidar o diretor da Escola de Artes e Ofícios de Clelé e também o Instituto Superior, Carlos Silva Pipito. Vamos convidar a licenciada, não, o licenciado Moussa Cissé.
Palmas, palmas. De seguida, convido os pais encarregados de educação da licenciada Naina Lopes Moreira Tambá. Ela agora vive em Portugal. Palmas. Ela está a acompanhar neste momento esta cerimónia. Parabéns, Naina, parabéns aos seus pais. De seguida, convido a licenciada Naísa Francisco Imirim. Muito obrigada, diretor Honório. De seguida, convido a madrinha dos finalistas, Elci Pereira Dias. Convido a licenciada Angoi San Casimiro Monteiro. Palmas, palmas. De seguida, convido a licenciada Odete Noêmia dos Santos. Palmas, palmas. De seguida, convido o representante do jornalista licenciado Plácido Isna Baveiga Fumeré. Ele agora vive em Portugal. Palmas, palmas. Muito obrigada. Agora convido o Sr. Delali. Ele é da Média Foundation, ou Média Fundação para a África Ocidental, para entregar os diplomas. Convido a licenciada Raquel Pedro Wagner. Ela está em Portugal, mas está aqui representada. Palmas, palmas. Convido a licenciada ou licenciado Sérgio Mário Indi. Palmas, palmas. Convido a licenciada Rosinha Bitna. Convido a licenciada Sária Luiz Gomes.
agora convido a representante da licenciada Semaira Tavares de Carvalho. Ela vive em Portugal. Muito obrigada, Denali. Agora convido a representante do secretariado do PBF aqui presente para entregar os certificados ou diplomas aos finalistas. Convido a licenciada Suraya Jara Sambu. Palmas para a presidente. Convido o representante do licenciado Seni Sanhá, que agora vive no Brasil. Agora convido ao Laimani Embaló. Palmas para o Laimani. Convido o representante do licenciado Wagner Barbosa Gomes Cá, que agora vive em Portugal. Por último, temos a Zenaida dos Reis. Palmas. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada a todos. Queremos barulho, barulho. Já receberam os seus respectivos diplomas, estão contentes e nós também estamos contentes. Como estava a dizer, desde muito, estamos na cerimónia de recepção de diplomas do primeiro grupo. É o primeiro grupo de licenciados em jornalismo. Silêncio. Primeiro grupo, isso é o marco histórico para o CIMIX, para a Escola de Artes e Ofícios de Clelé, para a ONG e também do Instituto Superior Carlos Silva Pipito. Nós agradecemos a todos pela colaboração e pelo apoio dos nossos parceiros, alguns aqui representados, e agradecemos aos licenciados por serem persistentes e continuar a resistir até o microfone está a pegar por aqui, mas a minha voz também. Estão a ouvir? Agradecemos a todos, estamos muito contentes e esperamos que esse diploma não vai ser diploma de mala, de gaveta ou das salas, mas sim para pôr na prática aquilo que receberam aqui. Muito obrigada a todos, mas antes vamos convidar
Para uma foto de família aqui na sala, a todos os licenciados e participantes. Desculpem, não vamos conseguir fazer foto aqui dentro. Mas antes da foto, antes de fazermos a foto, vamos convidar a licenciada Juliana Baio, a licenciada Aminata Sindati Biai e o licenciado Sérgio Indi, para vir aqui à frente. Em nome da comissão organizadora desta cerimónia, os licenciados têm lembranças ou presentes para os participantes aqui. Convido a licenciada Aminata Biai para entregar ao padrinho Dr. Alberto Luiz Quimacha. Agora convido a licenciada ou o licenciado Sérgio Indi para entregar Agora convido a licenciada Juliana Baio para entregar ao Demba Sanha, ele é gestor do projeto. Muito obrigada. Vamos fazer a foto aqui dentro, só para os licenciados e os representantes da mesa. Depois lá fora, vamos fazer a foto de família para todos os participantes. Muito obrigada a todos e de seguida teremos o coquetel. Eu queria mesmo esquecer disso, mas as pessoas estão a ver. Fiquei com medo. E de seguida teremos o coquetel aqui ao lado para todos os presentes aqui na sala. Muito obrigada a todos e um bem-aja. Muito obrigado. Nós chega ao fim da cerimônia, tomada de diploma de primeiros finalistas, primeiro grupo de finalistas da Escola de Comunicação e Jornalismo, SEMIX. Nós chega assim, enfim, a essa transmissão para tudo que se toma diploma. Parabéns. E Digital Media também, um dos funcionários toma diploma, que seja o Pelé, Abdi Pelé.
não falar parabéns e um abraço para o Boss, Naina Lopes também, parabéns, Sene Sanha, parabéns, tudo colaboradores, tudo colegas, não falei tudo, parabéns, Bala Sambu, enfim, também para Plácido Comeré, eles tudo estão lá fora, para tudo aqueles que estão ali dentro, para aqueles que estão fora, não falei isso. Parabéns e assim, esse que luta e para dar mais contribuição para um jornalismo muito sério na Guiné-Bissau, um jornalismo comprometido com verdade, sem manipulação. Para lá, Digital Media também faz a questão de marcar essa presença para testemunhar esse momento. Isso é o que nós falar. Digital Media também, através de ser um dos funcionários que Abdi Pelé recebi esse diploma. Parabéns para todos os clientes que recebi. Nós esperamos como é mudar esse rosto do jornalismo, se está falando de jornalismo pobre, mas não fica pobre, porque tem muita coisa para dar. E para tudo que eles receberam diploma, não falamos isso. Parabéns. E comunicação social da Guiné-Bissau que não ganha com esse, e Guiné-Bissau que não ganha com esse. Para lá, vou ficar direito e não continuar a ter últimas imagens para falar voz. Muito obrigado pela forma que me acompanharam. Bopera. Senhora, não cansado, sim. Sim, bora dar. Moi, j'étais dans le cadre de la politique commerciale des États-Unis. Donc, on a quitté. Nós também não acompanhamos esse monte, daqui a pouco também não vai ter conversa com alguns dirigentes da SAMIC e não só, e também não fazer questão de papel da Coreia Baldé, alguém que não lidera sindicato, que jornalistas técnicos da Guiné-Bissau. Falamos muito obrigado. Vamos! Parabéns. Bom merece. Foi uma luta. Mais uma vez, numa tentativa fala que Ndira Coreia Manandira? Manandira? Esse é um dos Rapidamente, né? Palavrinha só. Palavra só, pequenino só.
Sr. Presidente de Sinjatex, que até o momento está representando um novo jornalistas e primeiro grupo de CEMIX. Assim foi boa luta para ter essa qualidade. O que é que o vai falar? Um momento de muita alegria, contentamento grande. Nós estamos hoje frutos de CEMIX, que é um consórcio formado para a Sinjotex, Associação de Mulheres Profissionais de Comunicação Social, Ordem de Jornalistas, com ONG Ação para Desenvolvimento. E contentamento grande, hoje é o primeiro grupo de finalistas de CEMIX. Não pensa como investimento que foi em vão, esforços que empreendido para fermentar CEMIX, que foi em vão, que é que não fala só novos licenciados, para pegar texto, para pôr na prática tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos e também conselhos que dado ali. Dificuldade não vai ter no terreno, mas para que dificuldade faça eles deixar de ser profissionais, porque a intenção é profissionalizar a comunicação social na Guiné-Bissau. Então, nós estamos muito contentes para esse primeiro grupo. Nós pensamos que não vai ter mais grupos ainda de finalistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o microfone está saboteado, mas no entanto continua a tirar a Coreia Malde. Aquilo não fica para mim. Muito obrigado. E até a próxima.